o tema aqui que a gente trouxe para vocês é a Lei Geral de Proteção de Dados para consultorias. Então, tentarmos enxergar, né, esse assunto como uma oportunidade para os consultores, para as empresas de consultoria, até porque o mercado como um todo vai necessitar de profissionais habilitados para conduzir esse importante processo de mudança. Tá? Relembrando, não é uma tarefa simples, né, um processo de adequação. Nós vamos falar um pouco disso também aí no decorrer da palestra. Qual o roteiro, então, aqui? Essa aqui, ó, de uma maneira mais simples, né? Então, a gente denominou pilares da LGPD, uma ideia geral da Lei Geral de Proteção de Dados. O assunto de LGPD é um assunto bastante abrangente, né? O treinamento de LGPD ele envolve algo em torno de 30 a 40 horas, né? Dependendo do nível de detalhe, chega a 60 horas, mas não muito menos que isso. E, claro, ficaria inviável de falar de LGPD e entrar em todos os detalhes que são necessários num curto espaço de tempo. Então, o que a gente trouxe aqui? Alguns pontos que são principais para o entendimento de conceitos, né, de princípios. Depois nós vamos falar um pouquinho de como é que funciona um processo de adequação ao LGPD. A gente traz como base, então, a metodologia CIPM da IAPP, né, a Associação Internacional de Privacidade de Dados, como um exemplo, mas existem inúmeras metodologias e muitas seguem essa mesma linha. Então, a gente vai estar navegando aqui em algo muito similar às diversas metodologias que são aplicadas a nível de mercado. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre a consultoria propriamente dito, né? Como é que a consultoria pode ir fazer um casamento, né, com a necessidade que nós e as empresas têm relativa ao LGPD no mercado. Então, eu trouxe 2 tópicos, assuntos correlacionados e oportunidades. Tá? Bom, em cima disso, então, aqui está um nível de detalhamento um pouco maior, né, dos subtópicos aí que nós vamos estar falando. Então, a nível de pilares, nós falamos um pouquinho da evolução da privacidade. Por que é importante entender a evolução da privacidade, né? A gente tem que conhecer o passado para compreender o presente, talvez poder até mesmo prever o futuro, né? Então, a privacidade não é um assunto novo, né? Mas a gente precisa entender. Por que a gente precisa entender? Porque ela tem um contexto, tá? De nós chegarmos até aqui. Às vezes, a gente, na área de gestão, pode, daqui a pouco, pensar que algumas coisas podem se tornar um certo modismo, e, na verdade, não são. E quanto mais a gente estuda e vai um pouco mais a fundo no assunto, a gente vê o porquê das coisas serem assim. Tá? Isso, inclusive, nos dá mais segurança, até mesmo para lidar com clientes que muitas vezes acham que isso não é importante ou que isso é circunstancial. Tá? Então, é importante esse contexto da história. Depois, um outro pilar aí que a gente pode denominar que é extremamente importante para a LGPD é o próprio GDPR, né? O regulamento europeu, o RGDP, também nos ajuda a entender, né, por que a nossa LGPD, que foi baseada no GDPR, é assim. Tá? Então, o que o GDPR trouxe de diferente? É uma coisa que a gente também vai enfatizar para procurar compreender melhor essas questões. A ênfase aqui na estratégia orientada a dados, tá? A estratégia orientada a dados e o quão importante ela é nesse contexto, né, todo que a gente está vendo, por que a privacidade está aparecendo de uma maneira tão forte. E sobre a LGPD, 3 pontos principais: os fundamentos, os princípios, tá? E as bases legais. Tá? Então, é em cima disso que a gente vai tratar nesse tópico de pilares. À direita ali, então, nós temos o processo de adequação, né, com todas as etapas, e, por fim, os assuntos relacionados à consultoria. Vou começar, então, com pilares da LGPD. Com a evolução da privacidade, tá? Então, aqui a gente pode ver que teve um importante artigo escrito em 1890 pela Harvard Law Review, tá? 2 autores, Warren e Brandeis. Esses 2 autores falaram, escreveram esse artigo
o direito de ser deixado sozinho. Naquele momento, a sociedade, ela estava... E teve um evento clássico ali, né, que foi um casamento que foi coberto aí por jornalistas que foram meio invasivos nessa questão, depois publicaram em jornais, sobre um contexto geral, assim, a questão de fofoca, de invasão de privacidade das pessoas começou a ganhar uma certa força, tá? E isso fez com que começasse a ser questionado essa questão, esse direito à privacidade. Tá? Isso foi nos Estados Unidos, e esse artigo foi fundamental, inclusive, tá? Para também pautar, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 12º artigo, que fala do direito fundamental à privacidade. Claro, aqui nós estamos num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? Várias organizações a nível mundial estavam elaborando normas, então a questão da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, para se colocar os direitos básicos dos cidadãos, servir como um modelo para todos os países, e essa questão da privacidade, então, foi pautada aí no 12º artigo.